foi muito recorrente quando eu falei que você ia vir aqui, Uhum, é sobre aquelas questões da sua irmã, né? uhum, Que acaba que, enfim, não sei como tá isso, não sei o que aconteceu de verdade. A gente escuta falar uhum, sobre claro, muita coisa e acaba que estoura no teu colo, né, sim. cara? O que que aconteceu? Se parou de acontecer? Cara, Se é foi assim, resolvido? E eu como você sempre, encarou? Porque é tua irmã, né, cara? eu com muita naturalidade, assim, que eu encarei, porque eu sei o que eu faço da minha responsabilidade, sabe, Cota? E cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Se tu errou, tu tem que pagar pelo erro. Então, se ela errou algum momento com alguém, ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu. Eu tenho uma família, eu tenho que ser exemplo para minha família. Uhum, Eu sempre fui um cara de exemplo. Então, assim, é lógico que a gente se chateia porque é família e a claro, gente sempre tenta mostrar que não é o caminho. claro. Mas eu tenho filhos e eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Eles têm que seguir os meus exemplos. Sim. Os filhos têm que seguir o exemplo dos pais, né? A gente vai passar, vai tentar ajudar os irmãos, os primos, orientando, mas dentro da tua casa você tem que ser exemplo para tua família. Então, assim, eu hoje não tenho muito contato, ou quase nenhum, assim, é lógico que minha mãe tá lá, meu pai tem um contato, mas eu não gosto de me envolver a vida de outra pessoa dentro da minha vida, não, já é maior de idade, já sabe o Uhum. que que faz, o que que não faz, deixa de acontecer, então eu prefiro sempre deixar esses assuntos assim, para que ela possa resolver da forma dela. Sim, não, é mais uma questão boa É, para lógico, trazer lógico. assim aqui para nossa conversa. Em relação à religião, cara, como é que isso mudou a tua vida? Porque eu lembro que, pô, você, até onde eu lembro de você, te conheço, Hum, e mesmo antes de trabalhar junto, de te conhecer sim. pessoalmente, você sempre foi um cara religioso, mas depois de um determinado momento, você fazia aquele negócio dos três o tempo todo, e com aquele cantor também, que eu não lembro o Thales. nome do Thales, Uhum. e enfim, e se envolvendo cada vez mais com isso, dando testemunho. Como é que a religião mudou tua vida, se é que mudou, e como é que você vê Mudou isso hoje em muito, dia? Cota. Assim, eu sempre fui um cara, assim, lógico, toda a minha vida eu sempre fui um cara muito tranquilo, né? A Uhum, educação que meus pais me deram, a criação. Eu sempre tive um irmão que é evangélico dentro de casa, um irmão mais velho. sei. Eu sempre tive ele sempre foi meu espelho, Aquele que é mais assim. sério, né? Ele Aham, sempre foi meu esqueci o espelho nome porque dele. sempre foi um exemplo dentro de casa, Uhum, né? Meu pai também, por sempre ser um cara que batalhou muito pela gente, assim. Então, e quando eu me aproximei mais, assim, da religião, né? Até me batizei e tal. Assim, você começa a ter uma outra visão da vida, assim, sabe? sim, Não de saber o que é certo e o que é errado, mas te dá um outro direcionamento. sim, sim. Então você começa a ter mais contato com pessoas que têm outras direções para te dar, outra ajuda. Eu sou da Batista ali do Pastor Josué, um cara que sempre esteve ali do meu lado, assim, me orientando, né, me mostrando ali, me dando um pouco da direção, por ser um cara assim de Deus, um cara que sempre, né, tá presente nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, assim, isso me ajudou muito, isso me amadureceu muito, né, até para se tornar uma pessoa Claro. melhor, um pai melhor, de mostrar para os filhos o que é bom, o que é ruim, o caminho que deve seguir ou não. Então, isso cada vez mais, assim, eu acredito, creio em Deus, acho que tudo que acontece na minha vida tem a mão dele. E sou agradecido, primeiro, pela família que eu tenho, porque não é fácil. Porque, assim, eles são o meu pilar. Minha esposa, Luca, Bela, Duda, que hoje mora fora, mas, assim, eu tenho que ser muito exemplo para eles, cara. E a religião me ajudou muito nisso, né? Assim, eu sempre fui um cara que sempre gostei de sair à noite, mas tudo, como eu te falei, sem atrapalhar a minha profissão, né? E sempre vendo o melhor para minha família. E hoje eu colho isso, os frutos disso. Então, quando eu falo deles, é porque eu tenho que ser sempre o melhor. Eu tenho que dar para eles o melhor, porque são neles que no momento mais difícil, eles estão ali para me abraçar. Então, assim, e a religião em si me fortalece muito, sabe? Me dá mais força para poder ultrapassar
as barreiras que vêm pela frente, e eu tenho que estar sempre à frente disso. Uhum. Então, acho que a religião me fortaleceu muito com relação a isso, sabe? Então, foi um momento, assim, muito importante de eu conhecer pessoas, assim, dentro da religião. O Thales, que foi um cara que, através dele, assim, mudou um pouco a minha história, a minha vida. E assim eu vou seguindo. Cara, legal. Esse testemunho é bacana. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, você que tá vendo aí, tá se Não emocionando. é... É manteiga. Deles O Léo é não é- manteiga também. Quando eu falo deles é difícil segurar. O Léo é manteiga, cara. Assim, eu conheço ele há muito É. tempo e sei que ele tá falando do fundo do coração.